o monge, a vaca e a análise de SWOT. Sim, como é que eu posso unir esses três elementos em uma mesma história? Eu sou Gustavo Pereira e estou aqui para lhe contar uma história inspiradora, onde eu vou fazer uma análise e uma reflexão de como unir a história da vaca e do monge à nossa incrível análise SWOT. Quer conhecer mais? Acompanhe o vídeo. Bom, essa é uma história muito conhecida e eu quero trazer uma perspectiva diferente para ela. É uma história que se passa quando um monge ele chama o seu discípulo para fazer uma peregrinação. Eles vão andando e chega um determinado momento, eles estão com muita sede, muita fome e não tem nada naquela região que eles estão andando. Até que eles avistam de longe uma casinha bem simples, e aí eles vão até essa casinha. Chegando lá, eles encontram uma família, muito receptivos, muito amorosos, mas eles percebem que é uma família que não tinha muitas coisas, As roupas estavam um pouco rasgadas, as comidas bem limitadas, a aparência também um pouco cansada, mas mesmo assim essa família os recebe e dão ali o que eles têm, Dividem com ele um pouco de manteiga, um pouco de leite, um pouco de pão. E o chefe da casa, fala assim para o monge, para o monge e para o discípulo, essa vaquinha é a única coisa que nós temos. Dela nós tiramos o leite, que fazemos a manteiga, que fazemos o queijo. Esse leite aqui que vocês estão também bebendo, e com ele eu faço algumas trocas, para trocar por pães. Então essa é a única coisa que temos, e sem essa vaquinha nós não conseguiríamos sobreviver. Bom, todos foram dormir, foram deitar, e o monge acordou ali de madrugada e chamou ali o seu discípulo. Falou, está na hora de irmos. Só que quando eles saíram, o monge olhou para o discípulo e falou o seguinte: tá vendo aquela vaquinha? Quero que você pegue aquela vaquinha e leve ela para o penhasco e jogue ela do penhasco. Naquele momento o monge falou, o discípulo falou assim: monge, mas essa é a única coisa que eles têm, e eles foram tão bons conosco. Mas o monge falou: faça o que eu estou pedindo. E o discípulo, ali um pouco descontente, obedeceu o que o mestre tinha pedido, levou a vaquinha lá para o alto do penhasco e empurrou a vaquinha. E eles seguiram viagens, por muito tempo o discípulo ficou com aquilo na cabeça, sem entender porque aquele mestre que era tão bondoso fez essa atitude. Anos depois, eles estavam juntos fazendo suas peregrinações e passaram por aquele lugar. E ali o discípulo viu uma casa de longe e falou assim: nossa, essa casa era aquela casa daquela família que a gente empurrou a vaquinha. Mas está diferente, estou vendo tratores, estou vendo maquinários, estou vendo muita gente trabalhando, todo mundo bem vestido. E aí ele se aproximou um pouco. Quando ele se aproximou, o dono ali, naquele chefe de família, reconheceu eles e falou: oh, tudo bem com vocês? Vocês não sabem o que aconteceram. Naquela noite que vocês saíram, a nossa vaquinha, ela saiu andando, deve ter ido lá para o penhasco e procurando alguma coisa, e ela caiu lá do penhasco. Nós choramos muito, nós choramos porque perdemos a única coisa que nós tínhamos ali para a sobrevivência. Mas, passado alguns dias, nós percebemos que nós tínhamos uma terra boa. Então começamos a plantar. E aí, quando vieram os frutos, nós começamos a vender esses frutos para as redondezas, depois expandimos para os mercados, depois estamos vendendo agora para outras cidades, e o nosso dinheiro aumentou muito. E toda essa terra, já compramos outras terras, porque a nossa terra já não tinha mais como plantar, estava tudo já sendo utilizado, e mudamos totalmente a nossa vida. Bom, pessoal, o que parecia que era a pior coisa, que era a vaquinha ser morta, na verdade foi a coisa mais importante que poderia acontecer naquela família. Na verdade, eles estavam tão limitados a apenas ver a vaquinha como única subsistência deles, que eles
não enxergavam, né, o que mais eles tinham de valiosos. Eles tinham muitas coisas de valiosos, né? A terra, a sabedoria de como plantar, de como colher. Eles já tinham tudo isso, né? Provavelmente teve que aprender algumas coisas, mas eles tinham essa capacidade. Mas aquela vaquinha não deixava que a visão deles, né, estivessem vendo, analisando o que eles poderiam estar executando. E essa história se conecta justamente com a análise de SWOT, porque a análise de SWOT, eles poderiam ter aplicado essa análise de SWOT antes, não precisariam ter perdido essa vaquinha. Por que eu estou falando isso? Porque a análise de SWOT, ela é uma matriz onde ela nos dá dois ambientes, né? Um ambiente de análise externa, que está fora da gente, e um ambiente de análise interna, que é as coisas que estão dentro da gente. E quando estamos analisando algo, né, realizamos um plano, queremos fazer uma mudança, estamos descontentes com o nosso trabalho, estamos descontentes com o que a gente está ganhando, o nosso salário, a nossa condição de vida, enfim. Essa análise SWOT é muito importante para a gente poder analisar esses dois índices, né? O índice que é o interno e o índice que é o externo. Dentro do interno, a gente analisa, na análise SWOT, as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. É muito importante entender ali o que é forte. Por exemplo, nesse caso, o que eles poderiam ser de forte, né? Poderia ser de forte a terra, o conhecimento de cultivo, poderia ser a força que eles tinham, a união que eles tinham, poderiam ser coisas fortes. E as fraquezas? Talvez a falta de dinheiro para fazer investimento, a falta de equipamentos. E com isso você consegue ter muito bem claro qual é o seu papel, onde você está e o que você tem de força, o que você tem de fraqueza. Isso é muito importante, porque você precisa se conectar com as suas forças e usar das suas forças para conseguir avançar naquilo que você sonha, aquilo que você deseja, a mudança que você quer, mas você também precisa se conectar com as suas fraquezas, porque você precisa ser muito claro com você, o que são as suas fraquezas, e tratar essas fraquezas, né? Fazer um plano de ação robusto, para que suas fraquezas elas não te derrotem. E o ambiente externo é justamente as oportunidades, né? Primeiro o que é de oportunidade que externamente a mim me favorece. Por exemplo, para essa família, poderíamos falar que uma oportunidade seria poucos concorrentes, né? Grande consumidores de hortifrutis na região, grandes mercados, são coisas externas que ajudam ele naquele sonho. E as ameaças são ameaças externas. Por exemplo, poderia ser para eles ali uma ameaça, poderia ser grandes concorrentes, né? Eles poderiam ter muitos concorrentes, isso ser uma ameaça para esse negócio deles, esse novo negócio. Outra ameaça que poderia ser um alto custo para aquisição de máquinas, né? Poderia ser uma ameaça, porque eles teriam que ter um valor muito alto para adquirir máquinas e assim por diante. O mais importante dentro dessa matriz de SWOT, você se conectar com aquilo que você quer alcançar e fazer uma análise, né, de quais são, internamente falando, suas forças, suas fraquezas e falando externamente, quais são as suas ameaças e quais são as suas oportunidades. Isso com certeza vai fazer com que você analise o seu ambiente, analise como estão todo o seu contexto, que você consiga ter um plano de ação mais eficaz. Depois da análise do SWOT, você precisa fazer um plano de ação eficaz, né? Minha mensagem para você não precisa que a vaca morra para que você enxergue as coisas que você tem ao seu redor, né? Faça uma análise SWOT, né? Veja quais são as suas fortalezas. Não precisa que uma coisa trágica aconteça na sua vida para que você se conecte com o seu futuro, para que você veja quais são as suas fortalezas, o que você tem dentro de você que pode te fazer chegar aonde você precisa chegar. Eu vou deixar uma dica aqui também de um livro de Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos. Esse livro eu vou deixar o link dele na descrição.
É um livro muito importante que te conecta muito sobre a pergunta: por que eu tenho que fazer aquilo que eu faço? Por que eu faço aquilo que eu faço? Né? Qual o objetivo de eu construir aquilo que eu estou construindo? Isso são informações muito importantes que fazem você refletir, e unido com a análise SWOT, você vai conseguir ter um melhor plano de ação para chegar aonde você deseja, tá bom? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa história. Temos diversos vídeos em nosso canal sobre outras histórias também, sobre estudos de PowerPoint, estudos de Excel. Vamos estar falando sobre outros temas. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar e indicar para um amigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.